A ortotanásia é mais ética do que a eutanásia? Esse é um debate que é muito frequente hoje no Brasil. E primeiro temos que definir os termos. Quando falamos de eutanásia, ortotanásia, distanásia, estamos falando de temas que são cruciais, que se referem a pessoas que estão em sofrimento extremo e em casos terminais. Pessoas que estão em sofrimento extremo e que irreversivelmente morrerão. Em alguns países, como Bélgica e Holanda, por exemplo, a eutanásia já ocorre e existe há muitos anos e ela é legalizada. Eutanásia vem do grego e significa etimologicamente boa morte. Trata-se de uma espécie de suicídio assistido ou de uma assistência para morrer. O sujeito em sofrimento extremo e terminal, de fato com uma condição, uma doença, uma condição de morte irreversível, ele pede, porque não tem condições de realizar por si mesmo, pede ajuda para dar cabo de sua vida e acabar com o seu sofrimento. E no sistema belga e no sistema holandês, ele obtém essa ajuda do Estado. Uma junta médica se forma e, de fato, ajuda esse sujeito a morrer. É utilizada alguma medicação e esse sujeito tem o seu sofrimento abreviado e isso provoca a sua morte. Nós temos alguns termos no Brasil. Nós falamos de eutanásia, ortotanásia e distanásia. Distanásia é o prolongamento inútil de tratamento que faz com que a pessoa sofra muito mais. Ela permanece vivendo dentro de uma UTI, dentro de uma condição médica. Os médicos, de modo geral, prolongam o seu tratamento, mas isso provoca muito sofrimento e seria a morte ruim mesmo, a forma bem ruim, bem sofrida de se morrer, o que chamam de distanásia. A ortotanásia, por sua vez, seria mais ou menos o deixar morrer. Então, não se prolongar nenhum tratamento que fosse fútil ou que não implicasse em diminuir o sofrimento. Então, a ideia de ortotanásia teria uma relação muito grande com deixar morrer. E a eutanásia, de fato, é provocar essa morte diante, geralmente, do pedido do paciente. Há alguns tipos de eutanásia. Eutanásia passiva, ativa, voluntária e involuntária. Isso na língua inglesa. Eutanásia voluntária é quando o paciente, o sujeito, pede para morrer. Eutanásia involuntária, ele não está sendo capaz de pedir, ele está num estado vegetativo permanente, está inconsciente, e a equipe tomaria a decisão de que teria que dar cabo da vida dele. No caso da eutanásia involuntária, ele é muito menos defensável em termos éticos, porque não respeita o pedido do sujeito, a autonomia, a vontade dele. Esse caso ocorre se nós observarmos para a relação com os animais. Na relação com os animais, eles, muitas vezes num quadro irreversível, que o animal é ferido gravemente, muitas vezes, eles são sacrificados. E com isso nós pensamos que estamos poupando o sofrimento e de fato propiciando uma boa morte para aquele animal. Contudo, para seres humanos a coisa se complica muito mais, pois até mesmo a eutanásia voluntária já gera uma série de polêmicas, uma série de discussões. No caso da eutanásia voluntária, o sujeito pede. Ele está pedindo para que seu sofrimento seja abreviado, pedindo para morrer. Na língua inglesa não se fala muito de ortotanásia, se fala de eutanásia passiva, que seria o deixar morrer, ou algo semelhante, ao invés de ajudar o sujeito a morrer e provocar a sua morte. A eutanásia passiva, ou seja, a ortotanásia, seria então mais ética do que a eutanásia? Bom, quem responde e contra-argumenta, responde essa questão, é um filósofo da Universidade La Trobe, na Austrália, chamado Robert Young. E ele dá essa resposta no verbete que ele escreveu sobre eutanásia voluntária na Enciclopédia de Filosofia de Stanford, que está na internet. Então é só acessar a internet, eutanásia voluntária, Stanford, Encyclopedia of Philosophy. E de início já podemos dizer o seguinte: a ortotanásia ela é moralmente pior, ou ela é eticamente mais baixa do que a eutanásia em uma condição.
é menos ético realizar a ortotanásia em uma determinada condição. Que é qual condição? Se o deixar morrer provoca mais sofrimento do que o matar. Ou seja, depende de como é feita a ortotanásia, de como são dados os cuidados paliativos. Retirar alimentação, hidratação, isso tende a provocar mais sofrimento, logo é menos ético do que a própria eutanásia. O sujeito está, por exemplo, em estado vegetativo permanente e é retirada a alimentação ou a hidratação. Ele não vai morrer em função do estado vegetativo permanente, em função das suas perdas encefálicas, cerebrais. Ele morre em função da falta de água ou de alimento. E aí, no caso, a omissão funciona como o fazer morrer, como o matar mesmo. E provocando muito mais sofrimento do que no caso da aplicação de uma medicação que pudesse abreviar rapidamente a vida do sujeito. Isso também serve para os médicos que fornecem altas doses de morfina. Essas altas doses de morfina vindo também, de certo modo, a provocar a morte. Se essas altas doses não implicarem em sofrimento, obviamente. Mas a questão das altas doses é de que a omissão ela pode sim provocar a morte. Essa história de que a omissão não provoca a morte, deixa morrer. O médico está aumentando a dose de morfina lá e ele está contribuindo para a morte do paciente. Logo, está ajudando a morrer, está ajudando a matar. Robert Young deixa algumas coisas bem claras. Deixar morrer ou matar, a fronteira entre uma coisa e outra é muito pouco clara. Porque as ações, os procedimentos ativos quanto os procedimentos de omissão da equipe médica têm efeitos e muitas vezes aceleram, no caso, o término da vida e aceleram esse processo de provocar a morte do outro. Logo, segundo Robert Young, estão implicados em matar também. Esse é o argumento de Robert Young, o contra-argumento de que a ideia de que a ortotanásia seria mais ética do que a eutanásia.